Shalom Lekulam. Eu gostaria, gente, de falar hoje sobre a Berit Milá e, portanto, eu convido você para que possamos abrir o nosso livro sagrado, a Torá, no versículo 10 do capítulo 17 de Bereshit, versículo 10 do capítulo 17 de Bereshit, que é o primeiro livro da nossa Torá. Diz assim: Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho seja circuncidado, né? Então estamos falando da Berit Milá, a aliança da circuncisão. Então nós vemos aqui no versículo 10, o nosso Deus, o nosso Criador, não é uma coisa humana, não é uma coisa do correr, não é uma coisa de ser humano, gente, mas uma coisa divina que vem do nosso Criador, um pacto feito lá atrás com o nosso patriarca Abraão, né? E deixa aqui bem esclarecido que não é humano, mas é uma aliança divina entre nosso povo, entre Deus e o nosso povo. Este é o meu concerto, diz Deus, que guardareis entre vós e a tua semente, ou seja, entre Abraão e os seus descendentes, né? Depois de ti, que todo macho seja circuncidado. Então Deus ele está mandando, ele está ordenando. E quando Deus manda, é mandamento. É isso, gente. Então, se é mandamento, a gente tem que obedecer. Se é mandamento, a gente tem que cumprir. A gente tem que fazer o que o nosso Criador nos ordenou. É, então, quando Deus diz assim, que todo macho seja circuncidado, então é claro, todo filho que você tiver, ele deve ser circuncidado, né? Passar pelo procedimento da Berit Milá, a aliança da circuncisão, que é um pacto, né? Uma aliança estabelecida por nosso Criador, desde o momento que ele escolheu Abraão para que da sua semente pudesse formar o nosso povo israelita. Então o versículo 11 diz assim: E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Então, a circuncisão é um sinal do concerto entre nós e o nosso Deus, certo? É um sinal para sempre. Mas você pode dizer, já que uma pessoa circuncidada é israelita, lembrando que aqui, gente, é um procedimento religioso, procedimento religioso, uma ordenança divina, e nós fazemos isso por ordenança do nosso Criador. Mas só que a maioria dos americanos estão circuncidando seus filhos por questão de saúde. A ciência descobriu que a circuncisão ela é benéfica para o homem. Então os americanos eles estão fazendo a circuncisão dos seus filhos, e homem circuncidado não quer dizer que ele é israelita. A maioria dos sul-coreanos são circuncidados. Isso não é um procedimento que eles não fazem isso por questão religiosa, mas por questão de saúde também. Um montão de outros povos também estão fazendo isso. Em muitos países, muitas pessoas fazem a circuncisão dos seus filhos por questão de saúde, que a ciência descobriu que isso aí é benéfico. Isso é muito importante, tirar o prepúcio da criança, né, para que ela não tenha problemas, né, de saúde futuramente. O único povo que faz a circuncisão por questão religiosa, além de nós israelitas, são os islâmicos, né? Os islâmicos eles fazem circuncisão também, e todo islâmico é circuncidado por motivo religioso também, né? Nós fazemos a Berit Milá, né, por questão religiosa.
né? Mas como eu já falei, americanos fazem não por questão religiosa, fazem por questão de saúde. Então, você observa aqui o versículo 11 que diz assim: circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Então, você, por achar que alguém é circuncidado, você acha que ele é israelita? Não. Entendeu, gente? Então vamos dizer que a maioria dos homens da terra, né, ou seja, uma grande parte dos homens da terra, são circuncidados e não são circuncidados por motivo religioso como é nós. Então, essa criança aqui é circuncidada, né? É um israelita? Não. Talvez não. E pode ser que sim, né? Só perguntando se ele é israelita para saber se é ou não. Mas só por ser circuncidado não quer dizer que seja israelita, porque a pessoa fez a circuncisão não por motivo religioso, é por ordenança do nosso Deus. Isso é motivo de saúde, isso não tem nada a ver com o nosso povo. Tá bom, gente? O versículo 12 diz assim: o filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo macho das vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Então, a ordenança divina é para que a criança seja circuncidada ao 8º dia de nascido. Nasceu a criança, tudo bem. 8 dias depois de nascido, essa criança é circuncidada. Não é isso? É, essa é a ordenança divina. 8 dias, certo? O versículo 13 diz assim: com efeito será circuncidado nascido em sua casa e comprado por dinheiro, e estará no meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. Então, todo aquele que pertencia a Abraão era circuncidado, mesmo não sendo seu filho. E no momento que aquela pessoa que não era filho de Abraão era circuncidado, era considerado também do nosso povo israelita, né? Então, a circuncisão que Abraão fazia, né, com essas outras pessoas que não eram filhos biológicos, né, era um procedimento religioso. Por isso, essas pessoas eram contadas como sendo do nosso povo israelita, da semente de Abraão, tá, como se fossem filhos. Não filhos biológicos, né, mas filhos adotivos. O versículo 14 diz assim: e o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela pessoa será extirpada do meu povo, quebrou o meu conselho. Então, quem não se circuncida porque não pode é uma coisa, quem não faz a circuncisão porque não quer é outra. É isso. Você não tem dinheiro, você não tem recurso, você não tem condições, você não faz porque você não pode, você não tem condições. Então, é por isso que a comunidade tem que ter recurso, a comunidade tem que ter dinheiro para bancar o procedimento da circuncisão da Beit Milá, né? Para aqueles que não têm condição de pagar, aquele que não pode pagar, porque não deixa de ser uma pequena cirurgia, que isso aqui é uma cirurgia, é retirada do prepúcio, né? Então, todo aquele que não faz a circuncisão porque não quer, essa pessoa é extirpada do meio do povo de nosso Deus, do meio do nosso povo, né? E quem extirpa essa pessoa não é um correndo, não é um rabino. Quem extirpa essa pessoa do nosso povo é o próprio Deus. Essa pessoa pode até ser considerada, né, do nosso povo, mas só que Deus não a considera. É considerada digamos assim, por um Kohen, é considerada por um rabino, mas não é considerada por nosso Deus. Então Deus não considera como sendo do nosso povo. Então você tem que ser circuncidado, tá bom? O poder é bancar o procedimento da, da Berit Milá e fazer você mesmo com seu próprio recurso, ou a sua comunidade ter dinheiro, ter condição suficiente, né, para pagar esse procedimento, que é um procedimento religioso. Mas eu falei que
que todo aquele que é circuncidado, quem foi circuncidado por Abraão, passou a fazer parte do povo de Abraão. Né? Então, quem faz a circuncisão por motivo religioso, por conversão ao israelismo, essa pessoa é considerada filho adotivo ou filha adotiva. Né? Então, digamos assim, o que eu estou falando tem base na Torá? É claro que tem base na Torá. Né? Aquela pessoa que faz o procedimento Berit Milá, mesmo não sendo nascido israelita. Tá bom, gente? Essa pessoa é considerada do nosso povo israelita. Ainda que não seja um filho biológico, né? Que o pai era israelita, o avô era israelita, o bisavô era israelita, mesmo assim, essa pessoa é considerada filho adotiva do nosso Deus. Tá bom? Então, nos dias de hoje, gente, você vê que não precisa nem abrir a Torá e você vai ver que até tem um livro, ou seja, um vídeo, onde eu deixei ali as referências direitinho para você ir lá conferir, que é o mínimo que você precisa saber. Então você vai ver ali, você vai conferir, abrir a sua Torá e você vai conferir que Moshe se casou com uma midianita. E então, gente, quer dizer que para os helenistas, com base no seu livro Talmud, Gershom, filho de Moshe, com essa midianita, não seria considerado israelita, como eles chamam de judeus, né? Então, os helenistas, com base no seu Talmud, não ia considerar o filho de Moshe israelita, porque Moshe se casou, Moshe era israelita, mas só que a mulher de Moshe era uma midianita convertida. Então, para os talmudistas, os helenistas, com base no seu Talmud, não iria considerar Gershom, né, ben Moshe, como do nosso povo israelita. Ele dizia, não, tem que ser descendente por parte de mãe. Ele só é judeu, Gershom só pode ser considerado judeu se a mãe dele fosse judia, né, como dizem eles, né, na verdade israelita. E você vê que a nossa Torá fala uma coisa e os helenistas, com base no seu Talmud, falam uma coisa totalmente diferente. Nosso Deus fala que a descendência tem que ser por meio do pai. Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas e seus descendentes até o dia de hoje. Os helenistas, com base no seu Talmud, eles têm autoridade maior do que a autoridade de Deus, né? E as pessoas consideram tanto essa autoridade dos helenistas e do seu livro Talmud, que aceitam mais a autoridade dos helenistas, que falam com base no seu Talmud, do que a autoridade de Deus, que deixa claro que Moshe não casou com uma israelita, Moshe casou com midianita. Midianita convertida. Então o pai de Gershom, a mãe de Gershom, não era israelita. Quem era israelita era o pai de Gershom. Tá bom, gente? Moshe se casou com a midianita. Portanto, Gershom não tinha mãe israelita biologicamente. Tinha mãe israelita por conversão, porque a mulher de Moshe se converteu. Tá bom, gente? Outra pessoa que nós vemos, gente, é Shimon, né? Um dos 12 patriarcas. Né? Shimon ben Israel. Ele se casou com quem? Uma cananeia. Está lá no vídeo, o mínimo que você precisa saber. Então isso significa que os filhos de Shimon, com essa cananeia, não seriam considerados pelos helenistas, com base no seu Talmud, como sendo filho de Abraão e do nosso povo israelita. Você vê que eles anulam. No caso, Shimon era israelita, mas só que a mulher de Shimon era cananeia, convertida, né? Convertida, cananeia convertida. Então, Shimon casa com uma cananeia, gera filhos, e seus filhos vão se multiplicando e vira a tribo de Shimon. Então, hoje, né, eu pergunto, os talmudistas não consideram a tribo de Shimon como sendo uma das tribos de Israel, porque a esposa de Shimon
não era israelita, ela era cananeia convertida, né? Convertida. Então, é totalmente errado essa visão dos talmudistas, né, em dizer que você só é israelita, como dizem eles, judeus, né, se você, se tua mãe foi, se a tua mãe foi israelita, né, se sua mãe for uma judia, mas se teu pai foi israelita, né, e tua mãe não for israelita, tu não é judeu para eles, não. Tu não é israelita. Sendo que para Deus é. Senão você ia ter que tirar, que não existiria 12 tribos de Israel. Existiriam 11 tribos, porque os descendentes de Shimon, eles eram filhos de israelita com uma cananeia convertida. Então tu vai tirar então a tribo de Shimon, tu vai pegar aquele principado que está no mapa, o principado de Shimon, que está ali no mapa de Israel, tu vai tirar dali, tu vai riscar do mapa, porque é a tribo de Shimon que formou o principado de Shimon, não era do nosso povo israelita, segundo os helenistas com base no seu Talmud. Então, outra tribo que não seria uma tribo do nosso povo Israel, né, do nosso povo israelita, seria a tribo de Judá. Também no vídeo, o mínimo que você precisa saber, eu deixei lá direitinho o versículo para você conferir que Judá, Ben Israel, né, ele se casou com a Cananeia também. Assim como Shimon se casou com a Cananeia e formou a tribo de Shimon, e Judá, um dos 12 patriarcas, né, o patriarca da tribo de Judá, se casou com a Cananeia, convertida, ela se converteu, né? Porque acatou os preceitos, os mandamentos do nosso Deus e viveu, né? Digamos assim, para a religião do seu esposo, de Judá. Então, Judá se casa com a Cananeia. Então, vamos tirar também a tribo de Judá do mapa, né? Primeiro, vamos tirar a tribo de Judá, digamos assim, como uma das tribos de Israel. E você não vai considerar a tribo de Judá, os helenistas, com base no seu Talmud, não vão considerar a tribo de Judá como uma das 12 tribos de Israel, né? Que já tiramos a tribo de Shimon, porque a mãe dos descendentes de Shimon não era israelita. Então, ficaram 11 tribos. Tirando também a tribo de Judá, cuja mãe deles não era israelita, mas era cananeia convertida, então Israel teria apenas 12, ou seja, 10 tribos, né? Porque se Judá se casa com uma cananeia e gera filhos, e esses filhos se multiplicam e formam a tribo de Judá, então tu não pode considerar a tribo de Judá como uma das tribos de Israel. Então tira mais uma tribo de Israel, tá bom? Tira mais uma das tribos de Israel e deixa somente 10, porque a esposa de Shimon, o patriarca da tribo de Shimon, não era israelita, era cananeia convertida. A esposa de Judá, o patriarca da tribo de Judá, não era israelita, era cananeia convertida também. Então seus descendentes, eles eram descendentes por parte de pai, eram descendentes de israelita. Por parte de mãe, descendente, né, de cananeia. Não é isso? Então, para os helenistas, com base no seu Talmud, a tribo de Judá também não seria uma das tribos de Israel. Então, risca também o principado de Judá do mapa de Israel. Outra tribo que se formou, né, vamos a Yosef Misraim. Você vê que Yosef se casou com quem? Se casou com uma egípcia. Então você vê que quando Yosef foi para o Egito, ele não levou nenhuma israelita. Ele não se encontrou com nenhuma israelita e se casou com uma israelita lá no Egito. Yosef, quando ele acabou chegando no Egito, ele se casou com uma egípcia, gente. Menashe e Efraim era filho de Yosef, um israelita. Mas só que a mãe deles, a mãe de Yosef, ou seja, a mãe de Menashe e de Efraim, era egípcia. Então vamos tirar também a tribo de Yosef
E agora as tribos de Israel são apenas 9 tribos, porque os descendentes, ou seja, a tribo de Yosef, eram israelitas por parte de mãe e egípcios por parte, biologicamente, né, eram egípcios por parte de mãe. Então, para os helenistas, se tu tem uma mãe israelita, tu é considerado israelita, ou judeu, como chamam eles, né? Mantém esse termo até hoje. Ainda que teu pai seja israelita, ou judeu, como dizem eles, tu não é israelita para eles. Tu não é do povo de Israel. Porque teu pai é israelita, mas tua mãe não é israelita. Então tu não é israelita para eles. Então significa também que vamos tirar mais uma tribo de Israel. Já tiramos a tribo de Shimon, já tiramos a tribo de Judá, e vamos tirar também a tribo de Yosef, né? Que Yosef, lá no Egito, se casou com uma egípcia. Isso significa que a tribo de Yosef também não seria considerada uma da tribo de Israel, e também os seus descendentes não seriam considerados israelitas pelos helenistas com base no seu Talmud. Então, se você olha para o mapa de Israel, você não vê ali a tribo de Yosef, porque ela foi dividida entre seus 2 filhos, Menashe e, ou seja, os principados, territórios de Yosef foram divididos em nome de seus 2 filhos, Menashe e Efraim. Então, isso significa que, quando você olha para o mapa, você não vê a tribo de Yosef, você vê a tribo, né, de Yosef, sim, mas representada por seus 2 filhos, Menashe e Efraim. Então, vamos tirar também os principados de Menashe e de Efraim, riscar o principado de Menashe e de Efraim do mapa de Israel, porque eles não eram israelitas, porque eles descendiam por parte de mãe de uma egípcia. Tá bom, gente? A diferença é que essa egípcia se converteu, né, à religião de seu pai, Yosef. Tá bom, gente? Então, você decide, você segue os helenistas e o Talmud, ou você segue a Torá escrita, você segue Deus, né, com base na Torá escrita, tá bom? Porque a tua conversão, ela é aceita, a tua conversão é sincera, né? Outra pessoa que eu quero citar é a Ruth. Quem era Ruth, moabita? A bisavó de David Meller, era moabita. Então, primeiro, o israelita, o pai, né, o esposo de Ruth, era israelita, mas só que a esposa dele, biologicamente, não era israelita, era moabita. Mas ela se converteu. Ela chegou para Naomi e disse: Olha, a partir de agora o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Pronto, isso é conversão. Se libertar dos costumes do seu antigo povo e não considerar mais seu antigo povo como seu povo, mas considerar o povo de Israel como o seu povo, né? Se considerar como o povo de Israel. E também se libertar dos deuses, e das crenças pagãs, né, que ela tinha, que ela deixa claro: teu povo é meu povo agora e teu Deus é meu Deus. Ela se libertou totalmente, gente. Totalmente. Então, para os helenistas talmudistas, com base no seu Talmud, também nem David, nem Shelomor, que era seu filho, né, seriam israelitas. E os descendentes, porque Deus disse que estabeleceu os descendentes de David, né, cuja bisavó era moabita, como sendo, estabeleceu como sendo eles os que devem ocupar o trono de Israel para sempre. Então, como é que Deus considera a tua conversão? E os helenistas, com base no seu Talmud, diz: não, você não é um de nós. Olha, você tem que escolher se você segue os helenistas, que eles trazem isso desde o tempo do helenismo, esses paganismos que foram inseridos no meio deles, por meio ali do helenismo que imperava naquela época, né? Então, você decide, segue os helenistas com base no seu Talmud, ou você segue a Deus com base na Torá escrita, né, na Torá de Deus, na Torá divina. Tá bom? Eu fico com Deus. Então, quem é circuncidado por motivo de conversão ao israelismo, ele é israelita. Tá bom? É considerado do nosso povo,
Por quem? Por nosso Deus. Então não interessa a consideração humana, não interessa a consideração de um ser humano mortal, o que o interessa é a consideração de teu Deus. Agora, se você não se libertou dos teus deuses antigos, você está invocando outras pessoas aí, seres humanos, até que já morreram. Tá bom? Então, é claro, você ainda não é da família de Abraão. Você ainda não é da nossa etnia. O que você ainda está ligado ao Deus do seu antigo povo. Não é isso? Então, você ainda está preso ao seu antigo povo por meio da sua antiga crença. Tá bom, gente? Então, eu queria apenas ler mais uma vez aqui, um pouco mais à frente, no segundo livro da Torá, o versículo 43 do capítulo 12, né, de Shemot, que diz assim: Disse mais e Revé a Moshe e a Haron: Esta é a ordenança de Pêssar. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela, tá bom? É proibido. Nenhum convertido, uma pessoa que não é convertida, você está na hora do cedo de Pêssar, e chega alguma pessoa aí, o teu parente, por exemplo, o teu familiar, né? E ele não é convertido, ou não digamos assim, israelita por descendência. Então, você não pode, eu quero comer um pedacinho desse pão, não pode, meu amigo, não pode. Não, mas deixa da tua besteira, é assim que eles falam, eles não consideram, não respeitam a religião da gente. Tá bom, gente? E às vezes quando a gente fala alguma coisa sobre a religião deles, querem nos matar, nos tirar nossa vida, falando até, enaltecendo até a atitude de Hitler. Complicado. Então, a gente está ali comendo a carne do cordeiro, e chega alguém que não é um amigo, um vizinho, alguém, chega e pede um pedacinho da carne, a gente não pode dar. Não, não pode, porque isso aqui é um procedimento religioso e a gente não pode dar. A gente está comendo isso aqui, mas religiosamente, tá bom? Então, como é que uma pessoa que não é israelita pode participar de peça quando ele se torna um israelita, um de nós? Então, onde está isso? Você pergunta para mim. E onde está isso? Como provar isso? Eu provo com base na Torá. Então, o versículo 48, agora você pulou para o versículo 48, do mesmo capítulo, capítulo 12 do livro de Shemot, diz assim: Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar Pessa a Yahvé, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará e celebrará, e será como o natural da terra. Então, como você vê, se algum estrangeiro, alguém que não é israelita, ele chega e quer participar de Pessa, ou então ele já sabe, já tem a data marcada para Pessa, estamos nas redes sociais, Pessa Sameia, falando sobre Pessa, e até falando sobre esse assunto, e temos o dia marcado, e um não israelita, ele começa a dizer o que é isso, e começa a ter curiosidade, procurar saber, ele se interessa pela nossa religião, ele é conscientizado, que não é assim, não quer, e não, ele é bem conscientizado, e chega um momento que ele quer ser um de nós, porque ele quer participar do sede de Pêssar. Então, conforme está escrito na nossa Torá, está escrito que ele deve ser circuncidado. Bom, nenhum incircunciso poderá comer, entendeu? Nem do matizar, nem da carne e nem também das ervas que nós comemos durante o cedo de Pêssar. Então, se ele quer participar do cedo de Pêssar, ele tem que ser um de nós. E para ser um de nós, ele tem que ser circuncidado. Então, diz aqui: então se chegará e celebrará e será como natural da terra. E será como natural da terra. Então, você será como um de nós. Tá bom, gente? Eu sou israelita por conversão. Você é um de nós. De acordo com a Torá, você é um de nós, porque está escrito que você será como natural da terra. Se você é circuncidado por motivo religioso, por motivo de conversão ao israelismo, você é considerado por Deus como sendo do povo de Israel, do nosso povo israelita. Estou falando do povo, não estou falando do país. Não confunda israelense com israelita. Então, israelense é nacionalidade, israelita é etnia. Então, Deus se considera, porque nosso Deus disse, ele será considerado
como natural da terra, você será considerado como um filho biológico. Você será um filho adotivo, mas é como se fosse um filho biológico. Você entra na família de Abraão. Na família de Abraão e de Isaac e Jacó. Você passa a fazer parte dessa família. Porque nosso Deus disse, tu será como natural da terra. E quem são os helenistas com base no seu Talmud para dizer, para anular isso? Como é que eles podem anular isso? Como é que eles podem dizer, não, você não é israelita? Você não é israelita, você é israelita. A não ser que a tua conversão não foi verdadeira. Você tem que invocar somente a Deus. Você tem que cantar somente a teu Deus. Você tem que conversar somente com o teu Deus. Não tem intermediário entre você e Deus. Não pode ter, não existe. Que você não é espírita para estar com um intermediário que já morreu, pensando que sem essa pessoa você não vai ter acesso a Deus. É claro que você tem acesso a Deus. Porque Ele está te ouvindo nesse momento. Ele é onipresente, Ele está te vendo nesse momento. Tá bom? E esse é um pacto entre nós e o nosso Deus. É uma aliança entre nós e o nosso Deus. E quando você faz isso com sinceridade, se libertando da tua crença, dos teus deuses, você adorava mais alguém além de Deus. Não é isso? Então, é muito fácil. Quem é o católico? Ele adora os santos, a Jesus, o Yeshua, né? E a Deus. O evangélico não adora mais os santos, mas ele continua adorando Jesus, o Yeshua, né? E a Deus. Nós, israelitas, não adoramos e nem cultuamos, não cantamos louvores, nem aos santos, nem a Jesus ou Yeshua. E a nossa Bíblia não tem de Mateus, Apocalipse, não existe para nós, tá bom? Nós acreditamos somente em Deus, né? E se você está preso a alguma dessas crenças antigas, você não fez a sua conversão verdadeira, tá bom? A sua conversão verdadeira é como você faz, como Ruth, né? Você faz como Ruth fez. Ela disse para Naomi, disse, agora o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Então, se libertou de tudo, tá bom? Ele é um de nós, pensa como nós, fala como nós, tá bom? Não ficamos ironizando, zombando e fazendo chacota da crença dos outros, não. Simplesmente a crença deles é deles e a nossa crença é a nossa crença. Nós acreditamos só em Deus e pronto. Somente no nosso Criador, aquele que nos fez, bendito seja Ele, tá bom? Então, essa é a conversão verdadeira. Porque aqui fala de conversão, né? No caso de Ruth, foi conversão. Da mulher de Shimon, conversão. A mulher de Yosef, conversão. A mulher de Judá, conversão. A mulher de Moshe, conversão. Tá bom, gente? Vê que não, teve um momento que chega Miriam e se levanta contra Moshe por causa de uma mulher egípcia, né? E nosso Deus repreende a Miriam. Então, não importa se você pertencia a outro povo. Não importa se você fazia parte de uma outra família. Agora, se você quiser fazer parte da nossa família, com sinceridade, como Ruth tinha sinceridade, e se libertou, né, do seu antigo Deus, das suas antigas crenças do seu povo, não considerava mais o seu povo como o seu povo, mas passou a considerar o povo israelita como o seu povo, então a tua conversão é verdadeira. Tá bom, gente? Então, vamos ler um pouco mais adiante. Vamos ler agora e voltar lá para Bereshit, né, o primeiro livro onde nós lemos. Nós vamos voltar lá para o capítulo 17. Minha voz está rouca, mas eu espero que você entenda perfeitamente o que estou dizendo. Então, voltaremos lá para o capítulo 17. Dessa vez iremos para o versículo 24. Nós iremos ler do versículo 24 ao versículo 27 do capítulo 17 de Bereshit. Vamos lá, então. Abra comigo, gente, e confira para que você possa ver que o que estamos falando, né, é totalmente com base na Torá escrita, na Torá de Deus, né, versículo 24 ao 27 do capítulo 17 de Bereshit. Diz assim: E era Avraham da idade de 99 anos quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Então, a idade não importa. Se você não fez porque não podia, e não porque não quis, e você não,
tem 20 anos já, você já tem 30, 40, 50, até 99 anos, você pelo menos está vivo ainda. Está tão velho, muito idoso, mas está vivo ainda. Então não importa, porque o nosso pai Abraão, ele se circuncidou com a idade de 90 anos, ou seja, de 99 anos. Então não importa a tua idade, se você não fez porque não podia. Mas agora você pode, ou a tua comunidade tem patrocinadores suficientes, né? E a tua comunidade pode pagar esse procedimento, então faça o procedimento da Berit Milá. É ordenança de Deus, é mandamento de Deus. Abraão obedeceu. Tá bom? Quando a criança é circuncidada, é muito fácil de sarar e acostumar rapidamente, né? E não incomoda quando cresce. Mas um homem da idade de 99 anos como Abraão, é claro, depois de circuncidado, isso vai incomodar durante um bom tempo, né? Mas ele obedeceu e ele fez a Berit Milá, a ordenança divina. Então, versículo 25, gente, diz assim, e Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. É por isso que os islâmicos, até hoje, eles circuncidam seus filhos, com base nisso aqui, né? Ismael, filho de Moshe, né, com Hagar, ele tinha 13 anos de idade. 13 anos de idade. Mas foi circuncidado. Ah, não tenho mais idade. Tem idade sim, não importa. Não fez quando não tinha condições ou porque não pôde, mas agora você pode, então faça a Berit Milá. Tá bom, gente? Então é por isso que os islâmicos até hoje fazem a circuncisão e são circuncidados como nós israelitas, né? Porque Abraão circuncidou Ismael, tá bom? Que eles consideram como sendo o patriarca do povo árabe, né? Porque islamismo, né, é a religião, islâmico é o praticante do islamismo, árabe é a etnia, da qual surgiu, o árabe surgiu do árabe, povo árabe, a religião islâmica, por meio de Muhammad, né, o que chamam Maomé. Então, o versículo 26 diz assim, neste mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho. Então você vê que os dois foram circuncidados no mesmo dia. O versículo 27 diz assim, todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro foram circuncidados com ele. Então todos, até aqueles que não eram descendentes de Abraão, foram circuncidados. Eu já mostrei anteriormente para você que aquele que é circuncidado, religiosamente falando, né, ele é considerado como natural da terra. Então, esse povo aqui, que pertenciam a Abraão, e que fazia parte das pessoas, né, da vida de Abraão, eles foram circuncidados e eram considerados como natural da terra, como israelita também, tá bom, gente? Então vamos um pouco mais adiante, gente, vamos para o capítulo 21. Nós iremos ler do versículo 1 ao 4 do capítulo 21. Um pouco mais à frente de Bereshit ainda. 1 ao 4, né? Versículo 1 ao 4 do capítulo 21 de Bereshit. Diz assim, e a Revé visitou a Sara como tinha dito, e fez a Revé a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E o versículo 3. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaac. Versículo 4. E Abraão circuncidou o seu filho Isaac, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Então você vê que aqui Abraão cumpre já o mandamento, porque, né, ele há tempos atrás ele já tinha feito a sua própria circuncisão e a circuncisão dos outros também que estavam com ele, já fazia parte da sua família, e agora ele cumpre o mandamento direitinho do jeito que Deus ordenou, que é fazer a circuncisão do seu filho Isaac, né, na idade de 8 dias, né, perdão, de 8 dias. Então, Isaac foi circuncidado a partir de 8 dias de nascido.
tá bom, gente? Já cumpriu a mitzvah do nosso Deus. Então, Isaac foi considerado, né, digamos assim, que o filho de Hagar foi rejeitado por Deus, né, para não ser, o, digamos assim, o descendente que formaria o nosso povo Israel, né? E Isaac é quem foi, digamos assim, o aceito por Deus para se formar o nosso povo israelita, né? Então, vemos aqui também a Berit Milá de Isaac. Vamos um pouco mais adiante. Vamos ler o versículo 24 ao 26 do capítulo 4 de Shemot. Vamos lá para o segundo livro de novo, gente. Capítulo 4, gente. Você pode ler comigo. Vamos ler do capítulo, do capítulo 24 ao 26, versículo 24 ao 26 do capítulo 4. Diz assim, versículo 24 ao 26 do capítulo 4 de Shemot, diz assim, e aconteceu no caminho, numa estalagem que a Revel encontrou e o quis matar, então Tisípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, e disse, certamente me és um esposo sanguinário, e desviou-se dele. Então ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Então, vemos aqui o procedimento de Gershom, filho de Moshe, com uma convertida, né? Tisípora era esposa de Moshe, né? Então ela era moabita, mas ela mesma fez o procedimento da circuncisão de seu filho, né? Porque o seu filho corria perigo, né? E por isso ela circuncidou seu filho. Quando eu falo de perigo, perigo espiritual, né? Então ela circuncidou, ela mesma circuncidou seu filho. Ela mesma fez o procedimento, não é isso? Então vemos aqui Gershom circuncidado, filho de Moshe, israelita, com uma moabita, convertida, convertida. Ela continuou praticando as suas crenças. Você vê que ela mesma aqui faz a Berit Milá de Gershom, né? Filho do casal. Então nós iremos lá agora, gente, para o quinto livro. Vamos para Yehoshua. Convido você para dar um salto aí. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim e Shemot. Ou seja, Yehoshua, perdão. Vamos ver aqui, versículo 2 e 9 ao 9 do capítulo 5 de Yehoshua. Versículo 2 ao 9 do capítulo 5 de Yehoshua. Diz assim, naquele tempo disse a Revé a Yehoshua, faze facas de pedra e torna a circuncidar a segunda vez os filhos de Israel. Então Yehoshua fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Yehoshua os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Então você vê aqui, gente, que todos aqueles, os nossos antepassados que estavam no Egito, né, antes de Moshe os tirar dali, eles eram circuncidados, tá bom, gente? Todos eles saíram do Egito, eram circuncidados. Mas as crianças que iam nascendo no período de 40 anos no deserto, quando Moshe tirou nossos antepassados, e eles iam murmurando, iam cometendo pecado, como aquela blasfêmia de comparar Deus com bezerro, entendeu? E essas pessoas iam morrendo no deserto, os mais velhos já circuncidados, e os seus filhos iam nascendo no deserto, eles não iam sendo circuncidados no oitavo dia. Como te falei, não fazer porque não pode, diferente de fazer porque não quer. Ser no deserto, causticante, né? Com um abrigo muito limitado, muito frio durante o dia, segundo dizem alguns especialistas, o deserto é muito frio durante o dia, embora uma tocha de fogo durante a noite os guiava, mas não sabemos se essa tocha também os aquecia, né? E uma nuvem durante o dia.
tudo bem, que os guiava e ao mesmo tempo não sabemos se fazia sombra também, né? Mas Deus não exigiu que essas crianças que foram nascendo no deserto fossem sendo circuncidadas ao oitavo dia. Nem mesmo os mais velhos foram circuncidados. Ninguém foi circuncidado no deserto. Tá bom? Agora, depois que atravessaram o deserto, até aqueles mais velhos que já eram circuncidados morreram. Aí, todos aqueles que conquistaram Canaã, você vê, eles entraram na batalha, lutaram contra os inimigos incircuncisos, mas eram circuncidados no coração. Eles deixavam dentro do seu coração claro que não eram circuncidados porque não queriam, mas porque não podiam. E quando houvesse oportunidade de se circuncidar, iriam ser circuncidados. Né? Então Deus sabia que ele estava com o coração circuncidado, o coração aberto, né? O coração livre, né? Para aceitar a circuncisão material, circuncisão do prepúcio, né? Do órgão genital. Então, vemos aqui que Deus manda fazer facas e todos aqueles descendentes dos que morreram no deserto foram circuncidados ali, não mais no Egito, mas já na terra de Canaã. Tá bom, gente? Em Eretz Israel. Então, o versículo 4. E foi esta causa porque Yehoshua circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. O versículo 5 diz assim: porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia sido circuncidado, né? Versículo 6, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz de Jevé, aos quais Jevé tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que Jevé jurara a seus pais dar, terra que mana leite e mel. Né? Eles morreram no deserto, por isso eles foram circuncidados depois que alcançaram a terra prometida. Posso vencer qualquer batalha? Eu não sou circuncidado ainda, eu posso vencer pode vencer qualquer inimigo, desde que você seja circuncidado no coração. E a circuncisão do coração é a aceitação da circuncisão do prepúcio do órgão genital. Certo? Que você está com o coração aberto para que a primeira ocasião, a primeira oportunidade que você tiver, você vai fazer a sua circuncisão. Tá bom, gente? Se você tiver, eu estou com o coração circuncidado, isso aí não pega, tá bom? Não vale. Então, se você não circuncida a carne do seu prepúcio, você também não está circuncidado do seu coração, porque você não está aceitando o mandamento de Deus. Isso aqui é mandamento de Deus. E para você ter o coração circuncidado, é necessário que você circuncide o prepúcio da sua carne, a não ser que você não tenha condições. Tá bom, gente? O versículo 7 diz assim: porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a esses Yehoshua circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Versículo 8: e aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais veio Yehoshua: hoje resolvi ir sobre vós o opróbrio do Egito, porque o nome daquele lugar se chamou Monte do Prepúcio até o dia de hoje. Tá bom, gente? Então, não fazer porque não pode é diferente de fazer porque não quer. Se você não pode pagar, então é claro que é por isso que comunidades devem ser patrocinadas. Tá bom, gente? Para que a própria comunidade possa pagar o procedimento do teu filho, que não é ainda circuncidado. Tá bom? Como eu já falei, quantas pessoas aí patrocinam ginastas e são felizes. Às vezes são empresas, às vezes são pessoas físicas que não querem nem aparecer e elas patrocinam ginastas. E por que patrocinar uma comunidade religiosa está errado? Tá bom, gente? Porque quando se patrocina uma comunidade religiosa, ela vai de celebrar? Eu pergunto, quando
esses patrocinadores de ginastas, sejam homens ou mulheres, né? Eu pergunto para você, sofreram também lavagem cerebral por essas pessoas? É claro que não. Elas patrocinam por livre e espontânea vontade. Então, se você não patrocina a sua comunidade, chega um momento como esse, você não tem condição suficiente, a tua comunidade também não tem. Então, fazer o quê? Não tem dinheiro, então nada funciona. Nada funciona. Quantas pessoas estão por aí patrocinando é, nadadores, né, competidores que competem em natação? E essas pessoas têm dinheiro suficiente para viver treinando. As ginastas têm dinheiro suficiente para viver treinando. Patrocinadores. Tá bom, gente? Porque eu pergunto também, quando se fala do lado religioso, se fala, sofreram lavagem cerebral, entendeu? Então, essas pessoas que patrocinam também esses nadadores, né, que faz natação profissionalmente, vamos dizer, para competição, nacionais, estaduais, até internacionais, sofreram lavagem cerebral por essas pessoas que são patrocinadas? É claro que não. Quando a gente patrocina alguém, a gente patrocina por livre e espontânea vontade, estamos conscientes do patrocínio, é isso. Então, quantas pessoas estão aí patrocinando lutadores de MMA? São homens que são patrocinados para viverem treinando. Eles não fazem outra coisa a não ser treinar para lutar profissionalmente. E às vezes tem empresas, tem muito, além das empresas que patrocinam essas pessoas, seja boxeadores, seja lutadores de MMA, seja lutadores de outras artes marciais, de artes marciais diversas, essas pessoas têm patrocinadores. E eu pergunto, essas pessoas sofreram lavagem cerebral para estar patrocinando um cara para viver só treinando, digamos assim? Ele gosta disso. Ele patrocina por livre e espontânea vontade. Vive treinando para lutar profissionalmente. E vive profissionalmente e vive disso. Pessoas que vivem da natação e vivem da natação porque tem patrocinadores. Pessoas que vivem do boxe porque tem patrocinadores. Lutam profissionalmente, essa é a profissão dele. Então, gente, se a tua comunidade não tem condições, a tua comunidade não tem condições, então fica, digamos assim, até difícil de resolver um problema como esse. Não é isso? Então, quantas pessoas que patrocinam jogadores de futebol que são milionários, né? Jogo de futebol são pessoas que, além de pagar seu ingresso, ainda paga também como uma associação de torcida organizada, né? E algumas outras coisas, patrocina o time, né? Porque quando se fala da religião, a gente fala como se fosse uma casa de mãe Joana, né? A gente fala como, digamos assim, uma coisa sem importância, uma coisa sem valor nenhum, entendeu? Qualquer um faz aí, né? A hora que der, quando der, deu, se não der, não deu, entendeu? Hoje não vai dar porque não, realmente não tem tempo, entendeu? Então, se a tua comunidade não tem recurso financeiro, entendeu? Um procedimento como esse fica difícil. Tudo bem, quem tem dinheiro faz, mas quem não tem dinheiro não pode fazer esse procedimento. Então, entenda muito bem, gente. Quantas pessoas estão criticando porque você patrocina a tua comunidade, né? E falam mal porque você patrocina a sua comunidade, mas deixa o seu dinheiro, às vezes, quase todo lá no bar. É isso. Quantas pessoas que falam mal porque você patrocina a tua comunidade e deixa o dinheiro quase todo, e às vezes todo o dinheiro na boca de fumo. Está patrocinando o quê? Houve um tempo que, quando eu estava em São Paulo, que a Rota enfrentava uma organização criminosa de São Paulo, com 38, quando eles já tinham pistolas. Por quê? Patrocinadores comprando seu material, né? Comprando cocaína, comprando crack, comprando maconha, comprando outras coisas, entendeu? Então, a Rota sofreu muito treinamento, mas 38 contra pistola. Eles venciam os inimigos porque eles eram
profissionais, bem treinados. 38, mas sabiam usar muito bem o 38. E atirava melhor com 38 do que os seus inimigos com, né, os bandidos com pistola. E houve um tempo que quando os policiais de São Paulo passaram a usar pistola, os bandidos já estavam usando fuzis. Então você vê, patrocínio, tá bom, gente? Então, se você quer que a sua comunidade tenha condições para dar assistência, né, seja qual for a tua comunidade, né, se você quer que a sua comunidade tenha condições para te dar assistência religiosa e espiritual, é importante que você entenda que é necessário, sim, que a tua comunidade seja patrocinada, tá bom, gente? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Não podemos estar criticando o lado religioso quando nós vemos tantas coisas seculares aí, né, sendo patrocinadas e ninguém fala mal disso. E essas pessoas às vezes são milionárias, são ricas, mostra aí seus carrões, mostra aí suas mansões, seu luxo em hotéis de luxo, porque viajaram para competir não sei para onde, e os patrocinadores bancam tudo isso. Às vezes empresas, às vezes patrocinadores individuais, né, gente? Então, se for assim, a comunidade se acaba, a comunidade vai fechar as portas, vai deixar de existir por falta de patrocinadores. E é por isso que é bom que quando você observar alguém criticando, porque você patrocina a tua comunidade, é importante você observar que essa pessoa, onde é que essa pessoa gasta o dinheiro dela. Tá bom, gente? Com que essa pessoa gasta o dinheiro? Só com a família? Não patrocina nada, não patrocina o bar, não patrocina a boca de fumo, não patrocina um lutador de MMA, não patrocina um nadador, um profissional de natação, né, gente? Que vive da natação. Então, se você para realmente de patrocinar a tua comunidade, você vai fazer com que a chama se apague. E depois que a chama se apaga, acabou. Né, gente? Então, quando é que a chama se apaga? Quando faltam, digamos, quando falta querosene, não é isso? Então, da mesma forma, quando faltar recurso para a tua comunidade, ela deixa de existir, né? Por falta de recursos, por falta de condições. Quanto a ONG de futebol sendo patrocinadas, escolinha de futebol, pessoas tem como é que se diz? Tem empresas e tem também pessoas físicas que vão lá anonimamente, tá? Nem divulgam o nome delas e elas estão ajudando ali com dinheiro, patrocinando aquela escolinha de futebol, escolinha disso, escolinha daquilo, né? E quando se trata de uma comunidade religiosa, se fala mal como se essas outras coisas tivessem valor, entendeu, para ela. Mas a religião não. Como se a religião pudesse, essas outras coisas podem existir sem dinheiro, sem recurso financeiro. Mas a religião, né? Ou seja, essas outras coisas não podem existir sem dinheiro. Mas a religião pode existir, né? As comunidades podem existir sem dinheiro. Uma sinagoga pode funcionar sem dinheiro, sem recursos, sem condições. É claro que não, gente. Se tudo isso que você viu precisa de recursos financeiros para funcionar, ou para continuar funcionando, existindo, a tua sinagoga também precisa de recursos e condições de patrocinadores para que possa continuar funcionando. Então, que nosso Deus possa abençoar grandemente a tua vida, Lehitravut.